Bom, já fizemos um vídeo falando sobre o Warhammer 40k e queremos sinceramente que ele é até uma boa introdução para quem não sabia nada sobre a franquia, ou até para quem sabe, mas gostaria de saber mais a respeito. Então, se você estiver em qualquer um dos dois casos, pode ir lá conferir nosso vídeo de introdução. Hoje o assunto é um pouco mais complicado e, de fato, para conseguirmos nos aprofundar nele da maneira que a gente gostaria, uma noção básica do que é o Warhammer 40k era necessária. Assim sendo, e com isso feito, agora sim, vamos ao assunto de hoje. Sim, a galáxia de Warhammer 40k é um mundo cheio de problemas, bem grandes. E como já dissemos lá no primeiro vídeo, não existe o lado bom da história. Todos são vilões, todos estão errados, todos são monstros, de uma forma ou de outra. E talvez essa seja a principal característica do cenário. Mas será que com todos os tons de sombra que o Warhammer 40k tem, sexismo seria um problema sério dele? E antes de nos aprofundarmos nesse assunto, nos cabe um adendo. Talvez a grande moral de Warhammer 40k e toda a sua terrível distopia seja algo do tipo: não deixem um mundo chegar a este ponto, em que religião e fanatismo transformam a humanidade numa máquina incessante de moer carne, inclusive dela mesma. E às vezes, meio que talvez até seja só por brincadeira, o próprio fandom acaba se orientando pela via contrária e exaltando ideias que talvez possam soar fanáticas, fascistas ou xenófobas. Acreditamos piamente que essa seja uma minoria e que não merece palco, ou que isso é realmente insincero. E é sob esse pressuposto que levantamos as questões aqui discutidas. Sim, a gente imagina que essa pergunta sobre sexismo pode parecer meio boba. Sim, é um universo com insectoides gigantes devoradores de matéria orgânica, orques que só se interessam em violência e matança, e aqui até mesmo o deus da esperança está do lado mal da história. Então por que raios sexismo seria um problema sequer mensurável? Bom, na verdade não é muito bem um problema, e está mais para uma característica do cenário. Talvez até mesmo por sua herança cultural, sendo um produto de sua época, o Warhammer 40k acaba herdando, querendo ou não, essa noção de que homens e mulheres devem realizar tarefas diferentes na sociedade perfeita. Não, também não estamos negando as diferenças fisiológicas que homens e mulheres, humanos comuns, de fato têm. Mas se, por exemplo, os adeptos Astartes têm que ser reconstruídos geneticamente, receberem sei lá quantos implantes e se tornam verdadeiros gigantes blindados, hipoteticamente, uma mulher poderia se tornar uma fuzileira espacial? E a resposta que o cenário nos dá é bem complexa. E também tem ramificações vindas de fora do cenário também. Mas vamos primeiro abordar a questão pelo cenário em si. Dentro do cenário, a resposta é tecnicamente sim. Todas as diferenças fisiológicas que mulheres normalmente possuem e que seriam relevantes no papel de fuzileiras espaciais poderiam sim serem corrigidas pelos mesmos implantes e melhoramentos genéticos que todo Astartes sofre. Porém, os próprios livros do cenário sugerem, além do fato meio óbvio de que esse seria um esforço a mais no processo, por algum motivo, uma Astartes mulher seria um projeto muito mais sujeito a falhas letais, o que tornaria todo o processo desinteressante se feito em larga escala. Então, meio que por causa disso, todas as legiões são um clube do bolinho. A empresa dona do jogo de tabuleiro também diz que, em épocas passadas, ainda nos primórdios do Warhammer 40k, figuras que por algum acaso lembrassem fuzileiras, quando ainda eram produzidas, vendiam bem menos. Por machismo do público consumidor? Talvez. Mas a questão é que produzi-las se tornou economicamente desinteressante por causa disso também. Então eles acabaram incorporando esse fator no cenário. Outra questão levantada pelos fãs que defendem que todo fuzileiro tem que ser um homem é que os temas narrativos que envolvem os Astartes são trovas masculinas. O relacionamento de pai e filho entre o imperador e seus primarcas, ou entre os próprios primarcas e seus fuzileiros, a irmandade de armas entre companheiros de legião, lutar contra inimigos impossíveis, tendo ao seu lado literalmente centenas ou milhares de irmãos. Uma figura feminina nesse quadro alteraria essas relações, e para esses fãs, não é isso que eles querem. Uma Astartes poderia ter um amor tão intenso quanto o de qualquer outro irmão seu, pelo imperador e pelo seu primarca, mas este seria um sentimento sorório e não mais fraterno.
E antes que ancinhos e tochas sejam levantados aqui na direção do canal, olha, a gente está apenas repassando a opinião dessas pessoas, tá? Porém, em nossa mais profunda humildade, ousamos levantar a hipótese de que talvez mulheres astartes não necessariamente alterem as trovas pré-existentes. Sim, a traição do Horus continua tão dolorosa quanto a rivalidade entre o entre o Peter Turbo e o Rogaldorn e seus respectivos guerreiros de ferro e punhos imperiais também permanece a mesma. Só agora ganha novas trovas, que talvez possam soar desinteressantes aos fãs antigos, sim. E claro, vai haver gente reclamando da lacração desnecessária e outras rimas pobres. Mas talvez isso atraia novos fãs. Novos fãs que podem vir a se tornar consumidores ou consumidoras também. E sinceramente eu espero que a Games Workshop esteja levando isso em consideração e sondando o mercado nesse sentido. Por outro lado, há outras instituições dentro do próprio Imperium exclusivamente femininas, e que não vemos nenhum pedido, nem por parte da fanbase mais nova quanto da mais antiga, de novos personagens homens dentro dessas organizações. Mais precisamente, as Irmãs do Silêncio e a Adepta Sororitas. No caso desta última, que talvez até tenha que mudar o nome caso também passe a aceitar homens no seu meio para, não sei, Adepta Fraternas? Mas enfim, eu pelo menos acho que seria super sinistro ter um padre ou um papa cyberpunk perseguindo hereges em nome do imperador. Mas talvez seja só eu. Mas e vocês? Acham que alterar esse fato tão antigo já mantido na história do cenário o corromperia? Tornaria as legiões menos ou mais interessantes? E por mais que, por exemplo, no caso das Irmãs do Silêncio, o cenário diga que a mutação delas só ocorra em mulheres, e homens que nasçam com esse gene são na verdade encaminhados para o Templo Culexus do Ofício Assassinorum, talvez os escritores e roteiristas encontrem alguma história interessante que leve a esse tipo de desenrolar da história. Sim, um personagem aparecendo na cronologia oficial dessa forma, sem maiores explicações e simplesmente porque sim, é algo absolutamente detestável. Mas seria um ótimo exercício de criatividade imaginar o que levaria à criação de Astartes mulheres, ou de sororitas ou fraternas, homens. Mas, de toda forma, estamos muito ansiosos para saberem o que vocês acham dessas questões. Diga-nos aí nos comentários e, é claro, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem puder. Isso já nos ajuda grandemente e certamente torna o Imperador muito feliz. E pela primeira vez no ano, ótimas rolagens a todos!